Olá, olá, eu sou José Medrado, estamos iniciando o nosso programa Visão Social. É uma alegria, é uma honra ter a sua audiência. Quero de imediato aqui, antes que me ouvide, mandar um abraço para Isaura, minha querida Isaura, de Casa Branca, interior de São Paulo. Um beijo, querida, eu sei que você sempre está aqui nos acompanhando. Vocês sabem, né, a Fundação Espírita André Luiz está aí com toda uma frente nova, sempre os que estiveram empolgados, mas está aí pessoal cheio de gás. Já estamos em processo de transição para FM, busque aí as redes da nossa FEAL, ou da TV Mundo Maior, ou da Rádio Boa Nova, para você se situar e continue fazendo aí a campanha de apoio, de trazer mais um sócio, ok? Contamos sempre com você. E para mais informações, www.feal.colabore.org. Ok? Tem, claro que tem. Tem um Pix, claro que tem. A chave é 11 97 261 0272. 11 97 261 0272. Ok? Meus amigos. A gente está percebendo, claro, todo mundo está percebendo, uma intolerância, inversão de valores. Desculpe você, que certamente poderá não concordar comigo, mas vamos refletir. Eu acho que o ideal da reflexão é tão bom, não é? Para nós reafirmarmos comportamentos, atitudes, ou então modificar, não é? Eu falei aqui com vocês sobre a parábola do bom samaritano, né? Que vocês sabem, Jesus, um homem foi espoliado, assaltado, machucado, 2 sacerdotes passaram e não deram atenção, um samaritano foi e o ajudou. É importante que a gente diga, porque a gente fala, o samaritano, aí pensa que é um lugar, não é? Um lugar ali do Oriente Médio, não é? Mas o que era Samaria? Era uma localidade onde os judeus moravam e o povo assírio invadiu. E houve uma espécie de diáspora judaica. Mas nem todos os judeus saíram para o exílio. E muitos assírios foram para lá. E os assírios eram tidos como pagões, não eram judeus, não seguiam a lei de Moisés. E aí começaram a se relacionar os assírios, as mulheres, os homens assírios, com os homens e as mulheres, não é, judeus. E aí, é claro, os judeus mais conservadores, ortodoxos, que odiavam os samaritanos, começaram a criar hostilidade aos samaritanos. Certo? Então, os samaritanos eram odiados pelos judeus, porque na visão dos judeus, aqueles que se relacionaram com os assírios estavam fugindo à lei de Moisés, porque Moisés falava exatamente da pureza, do estar entre eles ali, não é? Os judeus com os judeus. E eis que Jesus toma como referência de pessoa boa que socorreu o que foi maltratado, o que foi espoliado no assalto, a um samaritano. Foi esse samaritano que pegou o homem, botou numa estalagem,
pagou o que tinha que pagar, ainda disse: o que gastos tiverem a mais na volta eu cobrirei. Por que eu estou falando tudo isso? É ainda esses ataques à figura do padre Júlio Lancelotti. Você pode não concordar com os posicionamentos políticos dele. Todo mundo fica falando aí da liberdade de expressão? Então ele tem esse direito. Não tem? Mas vamos negar o trabalho que ele faz, gente? Dá comida a quem está com fome, dá de vestir a quem está sem roupa. Onde é que você viu isto? Porque alguém que disse isso falou assim: quando fizeres a um destes, estarás fazendo a mim. Quem foi que disse isso? Ele está fazendo? Não. Não está. Então, vamos lá na simbologia com o Evangelho. Ainda que ele fosse assírio do Evangelho, porque hoje em dia não existe mais isso em relação aos judeus, claro, não é? O Hamas é outra questão, que precisa ter humanidade também. Precisa ter. Mas ele está fazendo. Então, por que essa perseguição ao Padre Júlio? Pelas posições políticas dele? Você pode não concordar, eu posso não concordar com determinadas exposições, mas ele não tem o direito. Então, era essa a reflexão. Nós falamos tanto, né, que a doutrina espírita é uma doutrina de razão, não é? Nós nos jactanciamos em relação a isso, não é? É uma doutrina de razão, e a gente perde a razão quando um ponto de vista nosso é contrariado. Um ponto de vista nosso é batido de frente. Vamos pensar nisso? E vamos respeitar quem faz, seja de que segmento religioso for. Tenho dito. Vamos aqui às suas perguntas, você que me mandou pelo WhatsApp, aí é o WhatsApp nosso aqui da Cidade da Luz, 71999915167. 71999915167. Emiliana Conrado é de Sorocaba, São Paulo. No caso de acidente grave, o espírito pode ser desligado instantes antes do corpo sofrer grandes danos para que a pessoa não sinta todo o trauma de dor do acidente? Aquele espírito é retirado do corpo. Ela faz uma citação de Chico Xavier, né? Ela atribui Chico Xavier. Desculpe eu dizer atribui, porque não fui eu que fiz essa pesquisa, mas eu estou crendo em Emiliana. Aquele espírito é retirado do corpo milésimos de segundos antes de o corpo sofrer os ferimentos do acidente. Nesse caso, o corpo se desgasta, mas o espírito não sofre o trauma. Aí ela pergunta: essas informações são do médium Chico Xavier? Emiliana, com todo o respeito que eu tenho a Chico Xavier, minha referência de conquista, né? Inclusive de ser, de simplicidade, né? Mas eu discordo. Sabe por que eu discordo? Porque isso, então, é a geração de um privilégio a quem morre de acidente. Então, como tirar milésimo antes, se ainda tem um vínculo reencarnatório ali? Se a gente sabe que o espírito só se desprende com a efetiva morte do corpo físico. Então, eu vou discordar de Chico. Uma ousadia, não é? Mas, pelo processo assim de associação de conhecimento com base nos postulados de Kardec, que fala que só com o rompimento dos laços, com a morte do corpo, que o espírito realmente se desvencilha,
eu não posso concordar com isto, não é? Então, eu acredito que não, só com a morte. Agora, o espírito pode até, num susto com um acidente, aquela coisa, e nem se dá conta o que de fato aconteceu. A gente vê isso, inclusive, no Céu e Inferno, no relato, não é, de soldados em guerra, que quando morrem, aí pensam que ainda estão e continuam, né, e o corpo ficou lá atrás. Não é? Tá bom? Um abraço para você, Emiliana. Thelma Moreira, de São Luís, no Maranhão. Como o espiritismo... Olha, Moab entrou em contato comigo, é um amigo meu aí de São Luís. Aí o pessoal pensa que é desatenção, né? As pessoas entram em contato pelas redes sociais, até pelo meu telefone, e é mil coisas. Eu sou desligado, é por isso que eu encaminho sempre para a Renata elaborar minha agenda. Esse ano eu estou segurando essa agenda, que eu estou com outros projetos aqui na Cidade da Luz, aí estou evitando assim até viajar, fazer palestras fora. E Moab já entrou em contato umas 2 vezes, ele se aborreceu. Thelma, não sei se você conhece Moab aí, mas de qualquer forma alguém deve conhecer, aí de São Luís do Maranhão. Dizia a ele que não é de forma alguma desinteresse, descuido com ele, é porque eu sou para isto desorganizado, é só isto. Mas Thelma, que é de São Luís do Maranhão, diz: como o espiritismo vê a questão das cotas? Eu sou espírita e não formei opinião, porque cada lá tem seus palpites. E não sei se é justo alguém que dedica a vida para estudar, mesmo que em escola privada, ser deixado de lado por outra pessoa que nem se dedicou ao estudo, porque não quis e é contemplado pela cota. Thelma, eu vou discordar de você, não é? Porque observe bem, não deixa de lado, não é deixado de lado, é feito uma reserva de cotas por questão racial, escola pública e demais, não é? Então você bote assim, eu acho justo, Thelma, e aí não é questão de posicionamentos políticos, agora tudo é questionamento político, tudo é comunista, até o Papa é comunista para alguns. Não é nada disto. Você raciocine da seguinte forma. Vamos lá, eu vou tomar uma pessoa assim, minha sobrinha, sempre teve, eu tenho 2 sobrinhas, não é? Tinham seus quartinhos ali arrumadinhos, tinha o seu computador, o seu lanche, e o menino que mora no barraco é concorrer em mesma condição de igualdade? Não é. Por alimentação, aí vamos ver o porquê, não é? O porquê. Poxa, porque os bisavós eram escravos, pessoas escravizadas, e com a libertação foram para a rua com a roupa do corpo, porque os senhores mandaram deixar tudo, não é? Roupa íntima, quentinha, senão a mulher aquela era uma cirola, um homem uma bermuda de linhão, pronto, você não quer liberdade, vá para a rua. Aí tiveram filhos, porque não tinham educação, planejamento familiar. Aí tinha que pagar aquele barraco, porque sempre teve um esperto. Aí, poxa, mas o que ganhava vendendo, porque ninguém queria mais, o que estava vendendo iguarias, aí botava o filho. Não, vamos vender. E aí, não tem que ter uma reparação disso? Tem. Repense isso um pouquinho. Olha, vamos aqui agora aquele momento de inserção, desânimo e melancolia. Vamos rever aí as posições e conceituar o que é o desânimo e a melancolia. Eu volto já. Rezando já está ali me agoniando com o tempo. Até já. Meus amigos, desânimo e melancolia. Nós vamos conversar hoje, porque foram 2 palavras que eu ouvi muito, que eu li, mais até do que eu ouvi, neste final de ano. Hoje mesmo, na
na rádio, uma pessoa me perguntou: Medrado, por que no final de ano nós sentimos melancolia? Eu até disse: olha, eu vou falar sobre esse tema hoje à noite lá na Cidade da Luz. É preciso que estejamos sempre situando os conceitos dos sentimentos. Nós aprendemos porque ouvimos e aí passamos adiante. Eu tenho isso, eu tenho melancolia, eu tenho desânimo. Mas nós não conceituamos, não mergulhamos no que efetivamente seja o desânimo e a melancolia. Então, quando nós fazemos esse paralelo conceitual, então fica mais fácil a gente entender e buscar a causa daquele sentimento. O desânimo é interessante porque ele nasce de uma desenergização que sentimos. O desânimo, portanto, é um esgotamento de esperança. O desânimo é uma falência do ânimo por fazer. Ele nasce na alma. Vamos ver daqui a pouco que tudo mais que nasce do lado de fora para dentro, como a melancolia, tem uma força provocadora de sentimentos armazenados. Mas o desânimo é o reflexo do não adianta, não estou conseguindo. O desânimo é como se fosse a entrega, o jogar da toalha, como se diz no boxe quando uma luta está perdida. Então, o desânimo é este cansaço. É esse cansaço porque se nadou e não conquistou. Muito comum, portanto, no final do ano, porque as pessoas tendem a pensar no ano que está se encerrando e fazem, geralmente, uma espécie de programação, resgatando o que não aconteceu e pontuando. Poxa, mas não adiantou não, e nem vai adiantar. Aí é que se estabelece o desânimo. Então, por isso que é sempre muito bom estarmos conceituando, estarmos avaliando o que no processo da reflexão do ano que se acabou, o que ficou de frustração, de decepção. Então, aí é que se estabelece o desânimo. O que você tentou fazer, lutou e não conseguiu. Então, quando vamos ao final de um ano e começo do outro, recuperar projetos, recuperar emocionalmente projetos, é aí que se estabelecem essas frustrações e esse desalento. Vai adiantar nada. Eu tentei e não consegui. Há um estudioso do comportamento humano, estou querendo lembrar aqui, Berheim. Ele diz o seguinte: a força dos 3 Fs, não podemos esquecer. É a força, um F da força de buscar no desânimo aquele restinho de energia para prosseguir. O segundo F, o F do foco, você ter o foco daquilo que efetivamente você quer. Para isso você precisa saber o que você quer
E o F de fé. Agora, interessante que Behaina diz que não é fé religiosa, é fé confiança, é fé alimento interior da mobilização da sua caminhada. Então, é claro, toda vez que nós buscamos essa compreensão, não deu agora, poxa, mas será que não vai dar? A gente precisa se apoiar no processo, porque há momentos que estamos tão cansados, é o tal, né, de dar murro em ponta de faca. Estamos tão cansados, tão desalentados, que tudo parece que se torna mais pesado. Tudo parece que se torna mais custoso. Então é aí que você tem que buscar, sim, uma forma de fortalecer. Então, a gente percebe que esses processos que nos acontecem, voltando ao desânimo e à melancolia, são estímulos para compreendermos que viver é um desafio permanente. É um desafio permanente. Vocês não se iludam. Não se iludam. Fazendo comparações, sobretudo com o que vocês veem nas redes sociais, daquelas pessoas felizes. Aquilo tudo é mentira. Não existe quem seja plenamente feliz. Ninguém é plenamente feliz. Vamos reter o desafio de um novo ano. Vamos reter o desafio do seguinte: não é de lamentar o que não foi feito, mas de reformular estratégias para o que você vai fazer. E não desista do que não conseguiu. Não desista. Talvez você tenha tentado da forma errada. Então, reveja caminhos, reveja estratégias e continue. Pois é, eu só vou poder mesmo me despedir, não é? Pois é, estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Hoje eu não tive nem tempo, né? Porque as respostas precisavam ser dadas de uma maneira mais precisa. Então, me queira bem, porque não custa nada, só vai fazer bem ao seu coração. A gente se encontra por aqui ou na Rádio Boa Nova, eu também tenho falando abertamente lá. E olha, vamos prestigiar a nossa FEAL, vamos ajudar a nossa Fundação Espírita André Luiz. Ela precisa, porque nós estamos aqui fazendo o que Chico dizia, que Emmanuel propôs, qual é a maior caridade com a nossa doutrina. Um abraço, gente. Tchau, tchau.